Hoje a gente vai falar de um tema hiper, mega, super importante. É sobre o amor. É o que move o mundo. E nós vamos de cara já começando por 2 versículos. Hoje nós não vamos falar de dicionário, porque não há dicionário que possa definir o amor, né? E a Bíblia, então, ela que foi o livro escrito, né, por homens inspirados por Deus para nós, eu creio que usando os exemplos da Bíblia a gente poderá definir melhor do que um dicionário. Mas, primeiramente, eu queria falar do amor de Deus pelo seu povo e de Jesus por nós, recorrendo a 2 versículos. O primeiro, lá em Levítico 26:45, que diz assim: Antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com seus antepassados, que tirei da terra do Egito perante os olhos dos gentios, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. E em Efésios 3:19, que diz: E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então você imagina, o amor, ele excede todo o entendimento. Então não há uma definição que possa conter o amor. Mas, e também queria lembrar do versículo, né? Que a expressão máxima de Deus é ter enviado seu Filho, que diz assim em João 3,16: E Deus amou ao mundo de tal forma que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é a demonstração de amor máximo é de Deus para conosco, e de Jesus para conosco, que obedeceu o Pai e se entregou, né, à morte. Mas ele não ficou lá, ele ressuscitou. Aí, desse amor, que é o amor que envolve tudo, que é o amor de Deus, eu quero trazer agora exemplos de amor entre homem e mulher. Eu vou pegar 3 exemplos. O primeiro, eu achei lá o amor de Sansão por Dalila. Então, eu trouxe apenas 2 versículos, o Juízes 16:5 e o 16:16, que diz assim, no 5. Então, os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhes disseram: Persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e como poderíamos assenhorear-nos dele e amarrá-lo para assim o afligirmos, e te daremos cada um de nós 1.100 moedas de prata. E no Juízes 16:16 diz assim: Sucedeu que, importunando a ela todos os dias com as suas palavras e molestando, a sua alma se angustiou até a morte. Então essa era uma mulher chamada Dalila, que Sansão se apaixonou por ela, e ela, né, já tinha feito, ela fez um pacto com os filisteus para entregar a vida dele, e em várias oportunidades ela perguntava qual era o segredo da força dele, ele falava várias situações que não eram, e em cada uma delas ela fazia sinal aos filisteus que estavam lá já preparados para quando ele lhe descobrisse a origem da força. Ela chamava os filisteus e os filisteus tentavam pegá-lo, mas como ele não tinha falado, né, qual era a verdadeira origem, ele se livrava. E todas as vezes a Dalila continuava a falar: mas você não me ama porque você não me contou a verdade. E mesmo ela traindo ele, né, vendendo ele para os filisteus, ele continuou se encontrando com ela, até que ela encheu tanta paciência dele que fala que a sua alma se angustiou até a morte e ele lhe descobriu todo o coração. Então contou para ela qual era o motivo da força dele, que era, não podia cortar o cabelo. Mas o que eu quero pegar? Ele perdeu o juízo, gente. Ele ficou apaixonado por essa mulher. Ela fez dele gato e sapato
e ele nem se apercebeu, até que ele foi preso, furaram o olho dele, colocaram ele lá para divertir as pessoas. Então, uma situação muito triste. Mas o que eu quero ressaltar aqui é quando há um tipo de paixão, a pessoa perde o juízo, ela não percebe, ela não discerne mais. Como eu falei na outra semana, eu falei da consciência cauterizada, eu acho que é esse o caso. A pessoa perde o juízo, ela não consegue raciocinar, ela apaixonou, ela acabou a razão. E a Bíblia, ela mostra tudo, ela não esconde nada. Então aqui ela está mostrando como uma pessoa pode se envolver tanto com a outra e perder o juízo, perdeu a liberdade, perdeu a vida depois, por causa de um amor inconsequente, um amor, ele se apaixonou, os pais já tinham recomendado que ele não fizesse isso, mas ele não quis ouvir os pais. Bom, esse é um amor assim muito triste, que é chamado de amor, mas na verdade essa é uma paixão desvairada, onde a pessoa perde o juízo. Então a Bíblia mostra essas coisas para a gente saber que existe certas emoções, certos sentimentos que se chama de amor, mas na verdade não é amor. A gente vai ver as características do amor e aí esse tipo de relacionamento não vai se encaixar dentro do amor. O outro, esse outro é horrível, gente, pelo amor de Deus, é o caso de Amon e Tamar. Amon era um dos filhos de Davi, mas Davi tinha muitas mulheres, então ele tinha muitos filhos. E a Tamar era irmã por parte de pai, mas a mãe era diferente. E aí o Amon ficou apaixonado por essa meia-irmã. Ou uma situação que a Bíblia já fala que você não deve se envolver com irmãos. Mas esse foi um caso que ele tanto fez, ele conseguiu armar uma armadilha através de um amigo, e a Tamar chegou lá na casa dele. E ele pediu que todos saíssem, pronto. Ele pegou a Tamar à força. E aí a Bíblia relata um dos casos mais tristes. Eu vou trazer apenas um versículo dessa história. Está lá em 2 Samuel 13:15. Depois, Amon sentiu grande aversão por ela, pois maior era o ódio que sentiu por ela do que o amor com que a amara. E disse-lhe Amon: levanta-te e vai-te. Então, ele possuiu, pegou ela à força, né? Aqui a gente pode usar, inclusive, eu acredito, o termo estuprou a menina. E a Bíblia fala que ele sentiu mais ódio dela depois que ele abusou dela do que o amor que ele tivera antes. É muito triste, mas é uma história verdadeira. O que tem aqui de princípio? É quando a afeição é baseada apenas em sexo. Ele satisfez o desejo dele, não quis nem saber. Pois ela falou, não faça isso, porque pior do que você ter feito isso é você me expulsar da sua casa. E ele nem ligou e expulsou ela. E depois ele veio a ser morto pelo irmão dela, o Absalão. Ou seja, só trouxe morte e confusão esse tipo de relacionamento. Quando alguém tem um desejo absurdo por outra pessoa e tipo assim, não sossega enquanto não conseguir. E a Bíblia mostra esse caso. É muito triste quando o sexo vem primeiro. Porque o amor, gente, o amor ele é conquistado, ele é construído, né? De pequenas coisas, e ele vai caminhando. Se ele já começa pelo fim, vai dar zebra. Então, mas esse caso está lá na Bíblia, ela não esconde as coisas que ocorrem. E o terceiro caso de amor de homem para mulher é o caso de Salomão. Salomão foi o filho de Davi e ele teve dezenas, centenas de mulheres. E a Bíblia fala que ele não deveria se envolver com as mulheres daquelas nações que o próprio Deus ajudou a
a serem expulsas daquela localidade. Porque Deus tinha prometido dar a terra prometida para eles. Mas então, olha só, no 1 de Reis 11, verso 1 e 2. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias, das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel. Não chegareis a elas, elas não chegarão a vós, de outra maneira perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A esta se uniu Salomão com amor. Então, mais um caso desastroso, de que a pessoa se apaixonar e não se incomodar com conselho, com nenhuma atitude, nenhuma ação. Então, Deus já tinha falado muito ao povo para não se misturar com aquelas nações, porque Deus sabia que elas tinham outros deuses e queriam perverter o coração. Se Salomão se envolvesse com elas, e Salomão não ligou. Ele se envolveu com essas mulheres, ele fez coisas abomináveis, ele chegou a pôr um ídolo à direita do templo que Salomão construiu para Deus, o Senhor, né? Todo aquele amor que ele teve na juventude, depois ele descabeceou por conta das mulheres. Então, eu quis trazer essas 3 advertências. Quando a pessoa se apaixona e não quer ouvir nada, a pessoa perde o juízo. Quando você se aproxima, inicialmente, o primeiro contato é o sexo, também costuma não dar certo. E quando a pessoa tem uma fé totalmente diferente da sua, ela vai te perverter. É isso que a Bíblia falou. De outra forma, perverterão o vosso coração para seguirdes outros deuses. E foi isso que aconteceu. E daí a consequência foi o reino ter se dividido em 2. Para o filho de Salomão ficou apenas 2 tribos, outras 10, né, se dispersaram. Então foram graves consequências por esse tipo de amor. Mas que na verdade não é amor, às vezes a gente chama de amor. Mas aí a gente não sabe reconhecer, a gente se envolve, a gente perde o juízo, a consciência fica cauterizada e aí grandes consequências vêm e a gente nem sabe por quê. Foi um tipo de paixonite dessa que tirou a pessoa do juízo. E tem mais outros tipos de amor, né? Tem o amor à amizade, que é o amor de Davi e Jonatas. Eles eram amigos, eles fizeram aliança. Jonatas se entregou a sua capa, a sua arma para Davi. Isso é um símbolo muito forte de aliança. Então, nós vimos aqui os 3 tipos de amor. O amor ágape, que é de Deus para nós, quando entregou Jesus, né? Que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu único filho. O amor filéu é o amor de Davi e Jonatas. Eu vou citar apenas um versículo. 1 Samuel 20, 17, e Jonatas fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. Então, o amor fileu é aquele amor de amizade, aquele amor de compreensão, compartilhar, cumplicidade. O amor de Deus ágape, o amor fileu, que é o amor amizade, o amor eros, que é o amor físico, essa paixão arrebatadora. Então, são 3 tipos de amor. Inclusive, na própria Bíblia, são 3 palavras no grego, né, que é traduzido por amor, mas que envolve essas 3 dimensões do amor. As 3 têm que estar envolvidas, não basta uma. E aí a gente viu que foram graves consequências quando você viola esse equilíbrio do amor. Mas é a verdade, a Bíblia mostra, são os fatos. Agora nós vamos focar um pouquinho no amor que Deus quer que a gente tenha. Que tipo de amor que Ele quer que nós tenhamos? Ele não quer que a gente tenha esses amores arrebatadores,
que você perde o juízo, que você perde a salvação, porque você pode, né, abandonar o Senhor Jesus por amor de uma pessoa, né? Então, o seguinte, aí eu já vou lá para trazer um exemplo de como que se ama. Lá João, capítulo 15, verso 9 e 10, diz assim: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, permaneço no seu amor. E 1 de João, capítulo 2, verso de 3 a 6 diz: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conheceremos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente vai justificar esses tipos de amores arrebatadores, porque, eu tô sentindo, mas eu não consigo viver sem essa pessoa, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E aí o que acontece? Não pratica o amor que Deus falou que é para praticar. Como? Você tem que obedecer ao Senhor Jesus. Se você não obedece, você não ama. Então faz, não, mas Jesus, eu amo Jesus. Mas se você não faz aquilo que ele pede, na verdade você não ama. É o que João está falando. Aquele que diz que conhece e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. E nele não está a verdade. Por quê? Porque a gente conhece que estamos nele se andar como ele andou, se guardar o que ele falou, se obedecer. É duro esse discurso, gente, mas é o que está lá na Bíblia, eu não posso passar por cima. Eu sei que não é fácil, mas existe um caminho. E esse caminho, como sempre, o Senhor não nos deixa sozinho, não nos deixa lá sem saída. O próprio Deus provê o amor para nós. Esse tipo de amor que Ele quer que nós sintamos, Ele provê. Vamos lá em Romanos 5,5 que diz assim: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, existe esse tipo de amor. O próprio Espírito Santo nos faz amar com esse amor. Nós temos que querer, que nos expor, que dispor a obedecer ao Senhor. E Deus mesmo nos provê desse tipo de amor. Em 2 Timóteo 1,7 também está escrito, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Porque muitas vezes você precisa de ter essa fortaleza, amor, moderação, para você sair fora desses relacionamentos desvairados que vão te levar para a destruição. Mas Deus te dá isto, Ele te dá força, Ele te dá o amor, Ele te dá a moderação que você precisa para tomar a decisão certa. E olha, pode ser o que for, que paixão, que situação mais arrebatadora. Olha só o que Romanos, capítulo 8, 35, diz, Paulo falou: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, gente, por mais difícil que seja tomar decisão, se você está numa fria, você tem que sair, Deus vai te dar força. Porque amor que não segue a orientação do Senhor vai dar com os burros na água. Me desculpe a palavra, mas vai dar. Então, e temos a promessa de que ninguém nos separará do amor de Cristo, pois Ele nos amou de tal maneira que deu seu único Filho. E quando Ele morreu, ressuscitou, o Espírito Santo vem morar em nós, então nós já temos a provisão desse amor. E olha, eu sei que é um tema tremendo, mas eu vou só ler as características do amor que está aqui na Bíblia. Está lá em Romanos 12, 9 e 10. O amor seja não fingido.
Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, gente, nós somos cristãos, claro que a gente tem que falar para o mundo, claro que nós não vamos pescar no aquário, mas o amor que tem a mesma fé é um amor diferente. Deus pode, de vez em quando, fazer coisas maravilhosas. Assim, ele sempre pode fazer coisas, mas a gente não pode contar que conosco ele vai fazer, a gente não sabe. Ah, não, eu vou namorar esse cara que eu vou levar ele a Jesus. Olha, 99% não funciona. É a gente que quer que se convencer que, não, Deus me falou que vai dar certo. Gente, Deus opera na maior parte das vezes através das leis humanas, através do seu entendimento. Ele te deu um corpo, uma alma, um espírito, a alma, emoção, vontade e mente. Então ele nos fez seres pensantes, nós temos que raciocinar. Não podemos ser uma presa do sentimento. A gente já falou, amor não é um sentimento, é uma decisão de amar segundo os princípios da palavra de Deus. Se você decide, o Espírito Santo te dá toda a condição de seguir esses princípios. Nós temos N casos, né, na história humana de pessoas que decidiram amar com esse amor de Deus e deu certo. Se você se rebela e fala, não, comigo vai ser diferente, não, eu vou convencer essa pessoa a ir para Jesus, vão os dois para o buraco. Vocês vão me desculpar a franqueza aqui hoje, mas às vezes não adianta a gente ficar adorando muito a pílula, não. A coisa é preto no branco. Olha só, 1 Coríntios 13, o capítulo inteiro para falar do amor. Eu peguei só 3 versículos. Olha lá, o amor é sofredor. Não tem como haver amor sem sacrifício. Quem só quer viver em prazer eterno, pode saber que isso não é amor. Pode ter alguma sensação, alguma satisfação física, mas logo, logo, quando os hormônios alterarem, quando vierem a velhice, já era. Então, ele é benigno, então ele não planeja a separação de família, ele não planeja a destruição de famílias, ele é benigno. Então dele só vai sair o bem, não vai sair destruição, separação, tristeza, morte, choro. Então esses amores arrebatadores, as pessoas que se envolvem nele não escutam ninguém, não escutam nada, daí a pouco está toda a família dividida, todo mundo sofrendo, todo mundo triste. Isso não é ser benigno. O amor não é invejoso. Eu não vou desejar o mal do outro, eu não vou ter inveja, eu não vou querer ter aquilo que o outro tem. O amor não trata com leviandade, o amor respeita, o amor honra. Ele não é soberbo. Ele não vai cantar vantagem, eu tenho você na palma da minha mão. Muitas pessoas dominam, querem dominar o outro, querem manipular o outro. Isso não está certo, isso não é de acordo com a palavra de Deus. O amor não se porta com indecência. Há um decoro, sim, gente. Há uma polidez no tratamento, há uma forma. Todo mundo tem protocolo. Gente, eu estudo sociologia, tem protocolo para tudo, para todas as coisas tem um modo de ser, um modo que as pessoas leem, que as pessoas interpretam. Então, assim, é uma invenção essa. Não, eu sou diferente, eu não preciso de seguir nada, eu vou seguir a mim mesmo. Não existe isso, está sempre se seguindo alguém, é assim a história do homem, né? E o amor, então, não busca seus interesses, ele olha o outro, ele quer ver a alegria do outro, e não a sua própria a qualquer preço, mesmo que destrua a vida do outro, não quer saber. Não é assim o amor. Ele não se irrita, não suspeita mal. Aquela coisa que a pessoa está sempre desconfiando, sempre achando que a pessoa está fazendo uma coisa errada, que a pessoa está fora das suas asas. Não folga com a injustiça, né? O amor, quem ama, não fica feliz com a injustiça, não. Não fica feliz com atitudes, né, que fazem sofrer, mas fica feliz com a verdade, seja ela qual for. O amor fica feliz com a verdade. E o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essa palavra é como uma abominação hoje em dia, principalmente para as mulheres, né? Muitas estão nesse afã da libertação, da liberdade e acham que tem direito completo sobre tudo.
Ela pode achar, mas biblicamente falando não é bem assim. Então, gente, o que eu quero deixar? Eu quero deixar uma exortação no frigir dos ovos. Não enverede por esse caminho da paixão. Não se enverede por esse caminho de um amor longe da palavra de Deus. Porque o caminho desse amor é um caminho de dor, é um caminho de tristeza. Então, gente, desculpa eu ter ultrapassado o tempo, porque é um assunto tão tremendo, a gente não consegue, né, se ater, eu não consegui me ater ao tempo. Vou falar a palavra final, que é 1 de João 2, 15 e 16, que diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O que significa isso? Concupiscência é aquele desejo fortíssimo que você não consegue romper. Então, assim, o mundo existe, Deus nos colocou nele, nós sabemos que temos que trabalhar, que comer, que viver, são várias coisas, isso não confunda as coisas. Amar o mundo é você ouvir mais o que as outras coisas estão sendo ditas para você. Aqui está dizendo a Bíblia, a palavra de Deus, Jesus como Senhor, Deus, ele tem que ter a primazia, o foco. Tudo que foge do Senhor vai dar problema, vai dar errado. Então, eu queria que a gente refletisse. Gente, foi o maior vídeo que eu já gravei em termos de tempo. Me perdoem, mas eu tinha que falar isto e eu queria deixar essa exortação. Volte-se para a palavra de Deus, leia a palavra, busque, porque Deus é amor, aquele amor que foi dito ali, que excede todo o entendimento. Deus não está fazendo e ditando essas regras para você sofrer, não é assim. Ele está falando isso para você ter uma felicidade que vale a pena, duradoura, que você vai até a velhice com aquele amor. Então, em nome de Jesus, eu quero clamar a Deus para que alguma dessa palavra possa entrar no seu coração e você possa refletir e retornar aos caminhos do Senhor e dizer não para essas paixões arrebatadoras que conduzem à morte. Em nome de Jesus, tenham todos uma ótima semana. Muito obrigada.